Prepare-se para uma jornada fascinante através dos séculos, enquanto exploramos a eterna questão da escolha entre a fé e a razão. Hoje, mergulharemos fundo na história de Abraão, o patriarca cujas decisões moldaram destinos e inspiraram gerações. Em um mundo repleto de incertezas, como escolhemos nosso caminho? Como conciliamos a fé profunda com o poder da razão? Vamos descobrir as respostas explorando a vida e os dilemas de um homem extraordinário. Sejam todos bem-vindos ao canal Grato Amor. Convido você a se inscrever no canal para receber todos os outros conteúdos como este. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O chamado divino. Há muitos anos, em Ur dos Caldeus, vivia um homem chamado Abrão, filho de Tera. Este homem era comum como qualquer outro, até que um dia algo extraordinário aconteceu. Deus, o Criador dos céus e da terra, apareceu a Abrão com um chamado especial. Saia da sua terra, da sua família e da casa do seu pai, disse Deus, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. E em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A jornada começa. Abrão, agora confiante na promessa de Deus, reuniu sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todo o seu gado. Juntos, eles partiram de Ur e chegaram a Harã, onde se estabeleceram por algum tempo. Gênesis 12, versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Este versículo descreve o momento crucial em que Abraão e seu sobrinho Ló deixaram a cidade de Harã, obedecendo ao chamado de Deus. Abraão tinha 75 anos na época, e essa partida marcou o início de sua jornada de fé em direção à terra prometida por Deus. O chamado à terra prometida. Deus apareceu novamente a Abrão e lhe disse para continuar a jornada em direção à terra de Canaã. E assim, Abrão, Sarai, Ló e seu povo seguiram a orientação divina e partiram para a terra prometida. Gênesis 12, versículos 6 e 7. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Neste capítulo, Abraão continua sua jornada em direção à terra prometida, chegando a Siquém. Aqui Deus renova a promessa de dar a terra a Abraão e a sua descendência, e Abraão expressa sua gratidão construindo um altar ao Senhor. Este versículo destaca a importância desse evento crucial na história de Abraão, quando Deus reafirma sua aliança com ele e sua promessa de uma terra como herança. Abrão e Ló se separam. À medida que a jornada avançava, a riqueza de Abrão e Ló crescia, o que causava desentendimentos entre os pastores de ambos. Em um ato de generosidade, Abrão deu a Ló a escolha de onde ele gostaria de se estabelecer. Escolha o que preferir, Ló, disse Abrão. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Se escolher a esquerda, eu irei para a direita. A Aliança Celestial. Em um momento especial, Deus apareceu a Abrão novamente e fez uma aliança solene. Ele prometeu a Abrão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. A fé de Abrão foi fortalecida e ele acreditou na promessa divina. Ismael, o filho de Agar. Sarai, a esposa de Abrão, ainda não tinha filhos e ela decidiu que Abrão deveria ter um herdeiro. Ela ofereceu sua serva, Agar, a Abrão para que ela pudesse conceber um filho em seu nome. Agar deu à luz a Ismael, que se tornaria o pai de uma grande nação. A mudança de nomes e a promessa de Isaque. Deus renomeou Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Ele também anunciou que Sarai agora seria chamada de Sara e que ela conceberia um filho chamado Isaque, por meio do qual a aliança divina seria estabelecida. O nascimento de Isaque. Como prometido por Deus, Sara, já idosa, deu à luz a Isaque, enchendo a casa de Abraão e Sara com alegria e gratidão.
A promessa divina estava se cumprindo. O teste de Abraão, uma prova de fé. Inabalável. Abraão e Sara, agora idosos, haviam testemunhado muitos milagres e cumprimentos das promessas de Deus ao longo de suas vidas. O nascimento de Isaque foi um milagre em si mesmo, e ele se tornou o centro de suas vidas e esperanças. Certo dia, Deus chamou Abraão de forma especial. Abraão, disse o Senhor, pega o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Lá, você o oferecerá em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe indicarei. Essa ordem de Deus era avassaladora. Isaque não era apenas o filho de Abraão, mas a promessa viva de Deus para Abraão e para todas as futuras gerações. Abraão poderia ter questionado a Deus, poderia ter ficado com raiva, mas em vez disso, ele escolheu obedecer. Na manhã seguinte, Abraão acordou cedo e preparou tudo o que seria necessário para o sacrifício. Ele cortou a lenha, selou a mula e chamou Isaque para acompanhá-lo nessa jornada. Enquanto subiam a montanha, Isaque, curioso, perguntou: Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O coração de Abraão se apertou, mas ele respondeu com fé: Deus proverá para si mesmo o cordeiro, meu filho. Quando chegaram ao local indicado por Deus, Abraão construiu um altar e colocou a lenha sobre ele. Então, ele amarrou as mãos e os pés de Isaque e o colocou sobre o altar, pronto para cumprir o mandamento divino. Com lágrimas nos olhos e um coração pesado, Abraão levantou a faca para obedecer à ordem de Deus. Neste momento crítico, um anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, Abraão! Abraão parou, a faca no ar, e respondeu: Eis-me aqui! O anjo disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, nem lhe faça mal algum, porquanto agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Abraão, aliviado e agradecido, olhou ao redor e viu um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto próximo. Ele pegou o cordeiro e o ofereceu como sacrifício a Deus em vez de seu filho. Este teste de fé de Abraão demonstrou sua absoluta confiança em Deus e sua disposição de obedecer, mesmo quando confrontado com uma ordem aparentemente impossível. Essa prova não apenas fortaleceu sua fé, mas também selou sua posição como o pai da fé, cujo exemplo ecoaria através das gerações. O evento também prefigurou o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que mais tarde viria para redimir a humanidade do pecado. Despedida de Sara, a partida de uma matriarca. Depois do teste de fé em que Abraão estava disposto a sacrificar seu amado filho Isaque, a família continuou a viver na terra de Canaã, experimentando a fidelidade de Deus em cada passo de sua jornada. A promessa de Deus de fazer de Abraão uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra através dele continuou a se desdobrar. Sara, a esposa de Abraão, tinha sido uma parte fundamental dessa jornada. Ela suportou desafios, alegrias e tristezas ao lado de Abraão. No entanto, após uma vida de fé e serviço a Deus, Sara faleceu em Hebrom. Gênesis 23, versículo 2. E Sara morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. O fim de uma jornada, a morte de Abraão. Após a partida de Sara, Abraão continuou a viver uma vida de fé e obediência a Deus. Ele já havia vivido uma vida notável, cheia de aventuras e milagres, mas a jornada de Abraão estava chegando ao fim. Gênesis 25, versículo 8. E expirou Abraão, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Abraão morreu em uma idade avançada, satisfeito e cheio de dias. Sua jornada de fé havia durado décadas, desde o momento em que Deus o chamou em Ur dos Caldeus até o fim de sua vida em Canaã. Durante todos esses anos, Abraão havia experimentado os altos e baixos da vida, sempre confiando nas promessas do Senhor. Gênesis 25, versículo 9. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efrom, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael
se uniram para sepultar seu pai na cova de Macpela, o mesmo lugar onde Sara havia sido sepultada. Este ato de união entre os filhos de Abraão foi significativo, já que Isaque representava a linha da promessa e Ismael havia seguido seu próprio caminho, mas ambos mostraram respeito e honra ao seu pai em sua morte. Gênesis 25, versículo 10. O campo que Abraão comprara dos filhos de Hete, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. A terra onde Abraão foi sepultado era a mesma que ele havia adquirido dos filhos de Hete. Essa terra agora se tornava a herança eterna de Abraão e sua família, um testemunho duradouro de suas raízes na terra de Canaã e das promessas de Deus cumpridas. Gênesis 25, versículo 11. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lai-Roi. A morte de Abraão não marcou o fim da história, mas sim uma transição para a próxima geração. Deus continuou a cumprir suas promessas, abençoando Isaque, o filho da promessa, que agora habitava junto ao poço de Lai-Roi, um local onde Deus tinha se revelado a Agar, a serva de Sara, anos atrás. Assim, a vida de Abraão, repleta de fé, provações e promessas cumpridas, chegou ao seu término. Sua morte não foi o fim, mas o começo de uma nova fase da história da fé, na qual as promessas de Deus continuariam a se desdobrar através de sua descendência, moldando a história do povo de Israel e, eventualmente, a história da redenção da humanidade. A jornada de Abraão é um testemunho inspirador de confiança inabalável nas promessas divinas e de como Deus guia aqueles que o seguem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, pois todos são bem-vindos para crescer na fé e no amor do Senhor. Em Jesus encontramos o amor verdadeiro e a salvação eterna. Somos gratos por sua presença ao nosso canal Grato Amor, onde a gratidão e amor se encontram. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com vocês.